Olá, meus queridos, seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus. Hoje num ambiente diferente. Eu estou viajando, mas aqui não pode parar os nossos vídeos. Nós continuamos, não importa onde nós estamos. E aqui onde eu estou tá friozinho, eu não sei como tá por aí. Fala pra mim nos comentários, tá frio onde você está morando, onde você está. Como todos sabem, eu moro no Pará, mas na verdade eu sou do Mato Grosso. E eu estou aqui viajando para Mato Grosso e aqui está friozinho na região onde eu estou. Lá no Pará não faz frio. E aqui nós estamos sofrendo com um pouquinho de frio. A gente estranha um pouquinho, porque lá, afinal de contas, é sol o tempo inteiro. Mas graças a Deus, tudo para a glória do Senhor. É sempre bom, né? Poder mudar um pouquinho de ares, sair um pouquinho, ver pessoas que a gente ama, estar com a nossa família. Tem sido dias abençoados aqui. Mas sem estender muito, já bora pro nosso vídeo. Hoje nós vamos dar início a mais um livro, porque no último nós lemos aí 2 Tessalonicenses, eu não estou enganada, e foi uma leitura rápida, porque é um livro pequenininho. Esse aqui, que é 1 Timóteo, também é pequeno, somente 6 capítulos, mas ainda assim muita coisa de Deus para que a gente possa aprender. Amém? Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, para que você possa aprender comigo e eu com você aí nessa leitura de hoje. Mas antes de tudo, eu quero te convidar a orar pedindo o Santo Espírito de Deus para que possa estar aqui conosco, nos ajudando nessa leitura. Eu quero pedir para você não estranhar os barulhos. Tem um gato bem aqui atrás, o gato da minha mãe, fazendo um miado aí. Tem carro passando por aqui, então não estranhe os barulhos. Tenha paciência comigo, amém? Então vamos orar? Então feche seus olhos neste momento, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia. Queremos pedir a sua graça estendida sobre nós, a sua presença, amigo Espírito Santo, para nos ensinar nesta leitura, nos discipular, que a sua palavra entre no nosso coração como uma espada de dois gumes, nos libertando, curando e transformando, que ela venha fazer morada no nosso coração, amigo e amado Espírito Santo. Nos ensina todas as coisas, nosso professor. Amado Jesus, ser conosco, abrindo nossa mente e coração e nos fazendo compreender a tua palavra, em nome de Jesus, e amém, e amém. Como todas as vezes que eu inicio um livro novo, eu gosto de falar algumas coisas sobre, né, esse tema, sobre muitas vezes esta carta. E hoje eu queria falar sobre esta carta aqui, 1 Timóteo. Primeiramente, o autor foi Paulo. Foi escrito no início dos anos 60 depois de Cristo, possivelmente Macedônia. E o tema é ordem na igreja, doutrina e conduta e disciplina. Eu queria falar também um pouquinho para você sobre Timóteo, esse que, né, recebeu essa carta aí do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem, chegou a Listra e conheceu esse jovem Timóteo, com aproximadamente 20 anos ele tinha na época. Ele era filho de uma judia cristã, Eunice, e seu pai era um pagão. A sua mãe tinha origem judaica e era cristã. E o seu pai era um grego. Ele era grego e tinha, né, a sua parte aí pagã, certo? E Paulo incluiu Timóteo no grupo missionário que foi enviado ali para a Europa, para anunciar primeiramente ali, né, para a região da Europa ali o evangelho. Então, ele mais tarde, passado alguns anos, o jovem discípulo recebeu o encargo de zelar pela igreja de Éfeso ali, da boa doutrina da Ásia Menor ali. Amém? Só para você conhecer um pouquinho deste discípulo tão importante do apóstolo Paulo aí, que se tornou um filho na fé para ele e recebeu essa carta aí da parte do apóstolo. Amém? Então, bora para nossa leitura de hoje? Então, abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, que tem como título Saudação. Amém? Vamos lá. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador e nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança. A Timóteo, meu próprio filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e a de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Timóteo, o nome Timóteo tem o significado de aquele que adora a Deus. Esse
esse menino, esse jovem, ele se tornou cristão e filho do apóstolo Paulo e espiritual, quando o apóstolo Paulo foi apedrejado ali em Listra. E mais tarde, ele se tornou ali companheiro de luta do apóstolo Paulo, se tornando aí um companheiro do apóstolo Paulo aí na luta pelo evangelho. Amém? Continuando aqui no versículo 3. Como te supliquei que ainda continuasse em Éfeso, quando parti para a Macedônia, a fim de advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Versículo 4. Nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que a edificação de Deus que consiste na fé, assim o faço. E é o que a gente mais vê por aí, né? Questões bíblicas sendo levantadas aí no meio cristão. Isso trazendo aí discussões, trazendo brigas no meio cristão. Intermináveis, porque nunca que acaba. E só trazendo divisão para a igreja, não traz edificação, não traz crescimento espiritual para ninguém, somente divisão para a igreja. É o que mais nós vemos. Então aqui o apóstolo Paulo está falando exatamente isso, ó. Vou ler novamente. Nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação. Então é a mesma coisa nos dias de hoje. O que nós vemos são questões no meio da igreja, que são levantadas, que não traz edificação para ninguém, não traz transformação de vida para ninguém, que somente vem trazer divisão para a igreja. Então, nos dias de hoje, nós também passamos por isso, sim, como naquela época já estava acontecendo no meio da igreja. Amém? Versículo 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade, no caso o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Versículo 6. Da qual alguns tendo se desviaram para vãs contendas. Então, qual que é o meio que você mais vê briga? O meio cristão evangélico. Os islâmicos são unidos. A Testemunha de Jeová é unida. Você vê aí os católicos, por exemplo, são unidos. Não vê contenda no meio deles. Ali pode ter certas coisas, mas é coisas que não trazem divisão. Mas no meio cristão evangélico é o que mais você vê. São discussões vãs, brigas por pensamento, por crenças que cada um tem que colocar na cabeça do outro que ele tá certo. Isso vai trazendo só destruição para a igreja, porque uma casa dividida ela é destruída. Nós precisamos ter mais união, meu irmão. Nós precisamos parar de brigar por certas coisas que não vai trazer transformação, não traz edificação, só nos desvia do caminho do Senhor, só nos desvia para vãs contendas, coisas que não tem necessidade, que não vai mudar a nossa vida e nos tira do foco que é o Senhor Jesus, nos tira da união que nós deveríamos ter no meio cristão. Por quê? Porque ficam brigando. Ficam trazendo, se desviando para vãs contendas, coisas que não deveria tem no nosso meio. E que muitas vezes não tem no meio de nenhuma outra religião, de nenhum outro, vamos dizer assim, de uma expressão de fé igual os islâmicos, igual, enfim. Mas no nosso meio, dos cristãos evangélicos, é o que mais tem. Então isso começa dentro de nós, começa em nós, é sobre mim, é sobre você. Nós temos que mudar isso, então nós temos que parar de brigar por coisas desnecessárias, que não vai trazer transformação, edificação ou crescimento espiritual. E eu não estou falando só dos pastores, estou falando sobre mim e sobre você. Isso começa nas nossas vidas, para que isso possa acontecer com uma corrente no meio da igreja do Senhor. Amém? Continuando aqui no versículo 7. Desejando ser professores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. É o que exatamente acontece nos dias de hoje, principalmente com a internet. Você já prestou atenção como que eles ficam brigando dentro da internet, dizendo que eles são ali professores da lei, professores da Bíblia, mestres da palavra, porque eu li, porque eu fiz teologia, porque eu conheço, porque eu sei. E aí acaba que o orgulho do homem somente se sobressai. A palavra de Deus, ela não é pregada verdadeiramente e só traz divisão para a igreja. Amém? Versículo 8. Mas sabemos que a lei é boa se alguém a usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para um homem justo, mas para os injustos e desobedientes, para os ímpios e pecadores, para os irreligiosos
e profanos, para os assassinos, perdão, de pais e assassinos de mãe, para os homicidas, para os fornicadores, para aqueles que se contaminam com o sexo masculino, para os sequestradores, para os mentirosos, para os perjuros e para tudo que for contrário à sã doutrina. Versículo 11. Conforme o glorioso evangelho do Deus bendito que me foi confiado. Então a lei, ela veio para o homem injusto. A lei, ela vem para o homem ímpio, para o homem que precisa de limites e regras. Ela não foi feita para o homem justo e santo. Ela veio para aqueles que precisam verdadeiramente de regras e limites. Amém? Versículo 12. Versículo 12. E dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me capacitou porque me considerou fiel, pondo-me no ministério. Então, aquele que chama é o que capacita também, meus irmãos. Se eu fosse olhar pela minha capacidade, eu não estaria aqui. Eu olho para mim, vejo as minhas limitações e falo, não consigo. Mas é a graça de Deus capacitadora que me capacita, porque aquele que chama também capacita. Amém? Versículo 12. Versículo 13, perdão. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas obtive misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor, superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, o apóstolo Paulo é uma demonstração evidente de que a misericórdia e o amor de Cristo Jesus pode alcançar o mais vil dos homens, o mais assassino, o mais perigoso, o mais destruidor dos homens. A misericórdia e o amor pode alcançar qualquer um. Não tem como você dizer, Deus não pode transformar tal vida. Deus pode transformar qualquer vida, pode alcançar qualquer vida. E o apóstolo Paulo é uma prova viva disso, que aquele, como ele mesmo diz aqui, no versículo 13, fui blasfemo e perseguidor, opressor. Ele teve misericórdia, mesmo ele sendo esse homem, ele teve misericórdia da parte de Deus e teve uma vida transformada. Então, meu irmão, há jeito para qualquer um. Para qualquer um, o Senhor alcança qualquer vida. Amém? Versículo 16. Mas por isso obtive misericórdia, para que primeiro em mim Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, no caso, sua bondade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra, glória e para sempre e sempre. Amém. Este mandato eu confio a ti, filho Timóteo, que segundo as profecias que houveram acerca de ti, para que tu por meio delas combatesse uma boa guerra. Então, há N maneiras de Deus falar conosco, e uma delas é os profetas. Deus usa os profetas, e aqui na vida de Timóteo, ele já tinha recebido profecias acerca do seu ministério, antes mesmo de ele ser ordenado formalmente. Então, ele recebeu profecias e depois de um tempo ele foi ali ordenado formalmente ali pelos homens, mas o Senhor já tinha um chamado para ele. Amém? E os historiadores dizem que o apóstolo Paulo, quando ele foi solto ali da prisão em Roma, ele partiu ali para Éfeso, deixando ali Timóteo ali em Éfeso como seu líder espiritual e missionário ali, e ele partiu para Macedônia. Então o apóstolo Paulo ali o preparou ele para ser um líder espiritual, missionário, ensinou ele todas as coisas e depois deixou ele como um líder ali naquela igreja. E muitas vezes aquilo que você está vivendo aí, meu irmão, é uma preparação do Senhor. É o Senhor te treinando para aquilo que ele já tem na sua vida. E é assim que o Senhor faz conosco. Como que ele vai entregar um carro na mão de uma criança? Ele não entrega. A criança tem que crescer, amadurecer, tem que ser preparada, tem que fazer o curso dela para tirar sua carteira e aí ela vai estar apta a dirigir. Certo? E assim é conosco. Por isso que muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo é o Senhor nos preparando, nos moldando, nos treinando, nos amadurecendo, para que a gente possa um dia poder ser usado naquilo que Ele tem para nós. Amém? Versículo 19.
conservando a fé e boa consciência que alguns colocaram de lado e naufragaram na fé. Quando o apóstolo Paulo fala naufragar, ele fala afundar na fé. Ele quer falar sobre aquelas pessoas que começam bem na fé e lá no meio, né, da sua vida, por circunstâncias difíceis, por algum problema que passa, por algum desânimo que vem, ele simplesmente perde a fé, se afunda na fé, abandona a fé. E quando a gente olha, traz isso para nossa vida, quantos estão por aí assim? Começa bem, vai caminhando bem, de repente vem os problemas, as dificuldades, as perseguições, vem muitas vezes problemas na sua vida, porque nós continuamos a ter problemas e aí ele se desanima. Ele afunda na fé, naufraga na fé, abandona a fé. Então o mais importante, meu irmão, não é você começar, é você terminar. É você finalizar a sua corrida, pegando a sua coroa e chegando naquele dia e o Senhor dizendo para você: venha filho meu, eu conheço você, entre para o gozo do seu Senhor. Então esse é o objetivo do todo cristão, não é começar, é terminar essa carreira, é terminar essa guerra sendo vitoriosos, tendo a sua coroa da vida. Amém? Então nós precisamos prevalecer e continuar, apesar da circunstância, olhando para Cristo, para que a gente não venha afundar e naufragar na nossa fé. Amém? Versículo 20. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Então, Himeneu, por exemplo, foi um cristão que decidiu criar a sua própria teologia. Ele falava que já tinha acontecido a ressurreição. E Alexandre era um empresário cristão que trouxe muitos problemas ali para o meio da igreja. Então o apóstolo Paulo se sentiu obrigado de os excluir do meio da igreja. Lembrando que a igreja é o lugar de proteção do cristão. Se nós andamos em bando como ovelhas do Senhor, quando nós estamos juntos, né? Ali nós estamos protegidos ali dos lobos. Mas quando nós somos excluídos do meio da igreja, nós somos deixados só no mundo, ali os lobos têm muito mais possibilidade de nos atacar. Por quê? Que andam-se em bando os animais, porque ali juntos eles estão mais protegidos, cuidando um dos outros, enquanto que aquele que sai e vai andar só, ele está totalmente à mercê dos lobos, dos animais devoradores. Amém? Então nós devemos lembrar disso, que nós devemos nos manter protegidos na igreja. É importante o cristão estar junto de outro cristão, para que assim possa estar protegido no seu bando, para que os animais selvagens, os lobos devoradores, o nosso inimigo Satanás não venha nos devorar. Lembrando que o apóstolo Paulo fez isso não para punir eles, mas para restaurar, para que aquilo pudesse ser uma forma de disciplina e ensino que eles teriam ali no mundo, através dos sofrimentos que o próprio diabo causa no mundo. Eles seriam ali restaurados de uma certa maneira, disciplinados pelo próprio mundo, pelo próprio diabo, e assim talvez voltasse para o caminho certo. Amém? Então, bora para o capítulo 2, que tem como título Instruções relativas à oração. Versículo 1 diz: Exorto-te que antes de tudo, se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Lembrando que a intercessão é um ministério e é de extrema importância dentro de qualquer igreja. Todo intercessor, ele ajuda a manter de pé o ministério, o pastor, os ministérios dentro da igreja, os irmãos em si. Então, nós temos que tomar posse desse lugar. Todos nós deveríamos estar nesse ministério, intercedendo um pelos outros, para ajudar a igreja do Senhor a se manter de pé. Amém? Então, continuando aqui, versículo 2. Pelos reis e por todos que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, não importa se você gosta do governo ou não, do governante ou não que está aí à sua frente, que está aí cuidando do seu país, do seu estado, da sua cidade, enfim, você tem como obrigação orar por ele. Amém? Continuando no versículo 3. Porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, Deus,
a intenção sincera do Senhor é que todos os homens sejam salvos. E nós, como filhos de Deus, temos que orar pelo mais perigoso dos homens, pelo mais vil dos homens, pelo mais perverso dos homens, para que todos eles possam ser salvos, assim como o Senhor quer que possamos ter o mesmo coração. Amém? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Então, existe somente um mediador. Somente Jesus Cristo, o homem, é o nosso mediador entre Deus e os homens. Então, se você escutou por aí outra história, aqui na palavra de Deus é muito claro. Esse versículo deixa muito claro, não é uma suposição, não é uma interpretação, está claro, existe somente um Deus mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Então, que você possa sempre se lembrar disso, você tem livre acesso a Deus. Você não precisa de homens, você não precisa de nada para chegar até o Senhor, só precisa de um coração quebrantado para alcançar o coração de Deus. Amém? Continuando aqui no versículo 6. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos para servir de testemunho a seu tempo. Versículo 7. Para o que fui constituído pregador e um apóstolo, digo a verdade em Cristo e não minto, e mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem dúvida. Versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em vestuários modestos, com pudor e sobriedade, não com tranças ou ouro, ou pérolas, ou vestidos dispendiosos, mas como convém às mulheres que professam a piedade com boas obras. Então o apóstolo Paulo não está aqui se referindo somente a trajes das mulheres. Queria bem falar isso para você, não é só sobre isso. Sim, ele está falando de certo modo disso, mas não é só sobre isso. Ele está se referindo, ele está dizendo que a mulher, ela tem que expressar no seu vestuário a sua fé. Tem que revelar através de suas vestimentas, da forma que se adorna, a sua fé. Tem que andar em conjunto isso. Você não tem como ter uma fé em Jesus Cristo e você andar diferente como o Senhor deseja e quer. Então tem que ser revelado no nosso vestuário, na forma que comportamos, na forma que expressamos ali a nossa moda, vamos dizer assim, a mulher de Deus que nós somos, com muita sabedoria, usando acessórios, vestimentas, com muita sabedoria para expressar isso através das nossas vestimentas. Mas ele também está falando que não é somente as vestimentas que importam. Nós também temos que ter o comportamento e a atitude de uma mulher de Deus. Não adianta você andar toda ali vestida de acordo com a sua fé cristã, muitas vezes com uma saia longa, um vestido tampando todo o corpo, mas as suas atitudes erradas, não condizente com a palavra de Deus. É o que muito acontece. Muitas mulheres estão todas fechadas, com vestidão, com roupa fechando todo o corpo, mas as suas atitudes não é condizente à palavra de Deus. E outras têm atitudes condizentes à palavra de Deus, mas não se comportam nas suas vestimentas de acordo com isso. Então nós devemos que casar as duas coisas. Amém? Nós devemos andar segundo a vontade do Senhor. E aqui diz também que os apóstolos usavam a expressão original grega katastole, que significa traje, para referir-se ao comportamento geral do cristão e não apenas ao estilo de se vestir. Então, é importante a gente cuidar da nossa forma de ser, falar, agir, comportar, para que a gente possa expressar Cristo através da nossa vida. E Pedro e o apóstolo Paulo recomendavam, especialmente as mulheres, que cuidassem da moda, que elas usassem a moda ao seu favor e não fossem usadas pela moda. Elas precisavam, o apóstolo Paulo falava, usar de feminilidade, delicadeza, sensibilidade ao se vestir. E não ser muitas vezes levada a usar de uma moda que é propagada principalmente nos tempos de hoje, uma moda destrutiva para as mulheres, uma moda que é propagada aí no sistema mundial, que envolve luxo,
exibicionismo, sensualidade apelativa e falsidade. É o que mais você vê. Sensualidade apelativa, exibicionismo aí com as marcas, né? Gastando horrores com... Não sou contra, mas muitas vezes faz isso para se mostrar, se exibir. O luxo excessivo. Então nós devemos cuidar, minhas irmãs, sermos um exemplo com as nossas vestes, com o nosso comportamento aí de feminilidade, sensibilidade, delicadeza e simplicidade também. Não temos que cuidar para que possamos transmitir a mulher de Deus que nós realmente somos através das nossas vestes. Amém? Versículo Versículo 11. A mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Versículo 12. Mas não permito que a mulher ensine nem usurpe a autoridade do homem, mas que esteja em silêncio. Aqui muitos falam que o apóstolo Paulo era contra o ministério de mulheres. Mas na verdade o apóstolo Paulo ele não é contra o ministério de mulheres. Ele não proíbe o ministério de mulheres, pelo contrário. O apóstolo Paulo, na carta de 1 Coríntios, ele se refere às mulheres. Ele fala que as mulheres têm que orar e profetizar com decência dentro da igreja. Então significa que ele não é contra, ele não proíbe. Pelo contrário, ele até utiliza esse ministério como ele usou a diaconisa Febe para levar a carta aos romanos. Então ele utilizou esse ministério, mas ele sempre quer deixar claro que a mulher, ela veio do homem. Então a mulher, ela está abaixo do homem. Nós temos que entender que nós temos o nosso lugar na hierarquia, vamos dizer assim. Então ele quer o quê? Limitar a autoridade da mulher e não tirar a autoridade ou impedir ela ter essa autoridade dentro do ministério. Ele quer somente limitar por causa dessa hierarquia. Mas nós sabemos também que se Deus quiser usar a mulher aí para ser acima de um homem dentro de um ministério, ele pode. Meus irmãos, eu quero deixar claro para vocês, Deus não está dentro de uma caixa. Ele faz o que ele quiser. Muitas vezes Deus chama os homens, e o homem não quer o ministério, não quer pagar o preço. Então Deus chama a mulher que tem força e coragem para isso. Então nós não devemos limitar Deus. Deus pode fazer o que ele quiser. Mas diante das circunstâncias ali, que vamos dizer assim, que é aceitável, que seria o usual, que seria o mais apropriado, a mulher deve estar abaixo do homem, tendo suas autoridades ministeriais ali limitadas dentro do ministério. Amém? Continuando aqui, porque Adão foi formado primeiro, depois Eva, exatamente o que eu falei. Primeiro vem Adão e depois Eva. Então, o homem veio primeiro. Não importa o que você ache, mulher, se isso te agride ou não, é a palavra de Deus. Nós não somos menor que o homem, não. Nós somos diante de Deus igual. Mas, hierarquicamente, nós somos sim, nós temos um lugar nós temos um lugar nosso. Nós temos que admitir isso, acatar isso, escolher isso, admitir isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo. É isso que você tem que sentir aí, não se sentir ofendida com isso. Amém? Versículo 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Contudo, ela será salva, dando à luz filhos, se continuar na fé e caridade e santidade com sobriedade. Amém? Então vamos parar por aqui, meus irmãos. No próximo vídeo, continuamos no capítulo 3. Amém? Timóteo é um livro maravilhoso. Tem muito a nos ensinar, muitas coisas para a gente trazer para a nossa vida. Isso é importante. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que trazer para a nossa vida, trazer meditação, meditarmos na palavra, para que possamos conseguir, trazer para o nosso dia aquilo que o Senhor tem falado há mais de 2000 anos atrás. Amém? Então, fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida. Espero ter agregado aí com essa palavra a sua vida. Curte o nosso vídeo, porque quando você curte, se torna relevante esse vídeo, o YouTube manda pra frente esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, comenta se aí na sua região tá frio ou não tá, da onde você está assistindo, diga pra mim aí nos comentários que eu vou adorar saber. E fica com Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E até lá!